Olá, meus amigos e amigas, estamos aí no Instituto Ressurgere, nosso canal do YouTube, para trazermos novamente mais um autor e mais um livro também. Eu gosto muito desse livro, desse autor, e vamos falar um pouquinho sobre o autor no geral e sobre algumas curiosidades também, e vamos falar em especial desse livro que eu tenho em mãos. Mas antes eu gostaria de introduzir rapidamente, e nós do Instituto Ressurgere estávamos de férias em janeiro, e nós organizamos alguns projetos novos e muito interessantes para o ano de 2025. Então, ainda estejam atentos ao nosso site, institutoressurgere.com. Estejam atentos também à nossa rede social Instituto.Ressurgere, onde vocês vão poder encontrar as novidades. Nós estaremos iniciando agora dia 6, só para vocês saberem, né? Dia 6, estaremos realizando mais um estudo no nosso grupo de estudos da logoterapia. É um grupo que nós temos desde o início do Instituto, 2023. E já estamos no nosso quarto livro. Então esse ano nós vamos estudar talvez aí uns 2 ou 3 livros, dependendo de quais livros forem escolhidos, o tamanho do livro. Mas por enquanto, esse primeiro trimestre ou 4 meses, estaremos estudando o livro Histórias que Curam por Perdão Sentido à Vida, da Elizabeth Lucas. E os outros serão todas as quintas-feiras, das 8 da noite às 9 da noite. E teremos também o outro gravado no Google Drive por uma semana. E aí pode assistir ele por uma semana, depois eu apago ele. E também é possível enviar um pequeno resumo do que foi estudado naquele dia, naquela semana. E se você quer lá todos os resumos em dia, no final do livro, você pode receber um certificado de horas complementares. Então é bem legal, vale muito a pena. O grupo de estudos é gratuito, ninguém precisa investir nenhum valor para poder participar, então vale muito a pena. Nós temos outras coisas também. Temos alguns cursos aí para ser lançados, temos alguns outros serviços. A nossa rede social vai bombar muito agora no 2025, vamos ter muitas novidades nas redes sociais. E nosso canal do YouTube também vai, além de ter esse momento de segunda-feira, vai ser toda segunda-feira, já anota aí, toda segunda-feira vai ter esse momento de falarmos de um autor e de alguns livros sobre esse autor. Mas também teremos outras coisas no YouTube, então fiquem atentos também. Mas então, bora lá para o nosso autor de hoje. O autor é um autor existencialista chamado Irving Yalom. O Irving Yalom, ele é muito famoso nos Estados Unidos, em alguns lugares também da Europa. No Brasil é um dos autores que não é tão falado, mas é um autor conhecido, talvez um pouco mais aí do que outros autores que eu trouxe em outros vídeos, mas ainda não é tão conhecido como deveria. Ele tem muitas contribuições, mas infelizmente nem tanto assim se fala sobre ele. Ele nasceu em Washington. Ele é um escritor, então ele não é apenas um psiquiatra, psicólogo, mas ele também é uma grande referência na psicologia nos Estados Unidos, em especial na psicoterapia existencial, e ele é um escritor de diversos livros relacionados à psicologia. Mas esses livros também são muito romances também, então vou citar aqui alguns nomes logo em seguida para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Ele
se formou em psiquiatria em Stanford e ele leciona em Stanford até hoje. Pelo menos até onde eu tenho conhecimento e até hoje ele leciona lá. E então ele é um grande profissional, um dos grandes autores e psiquiatras, psicólogos vivos. Então ele é uma grande referência. Então alguns livros aí, talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar. Ele escreveu, por exemplo, Quando Nietzsche Chorou, Mentiras no Divã, A Ura de Schopenhauer, O Problema de Spinoza. Então, ali alguns romances. Alguns livros que não são ficção, agora mais voltados à psicoterapia ou alguns assuntos semelhantes. Um livro fantástico aí, ele trabalha muito com isso, e é Psicoterapia em Grupo, Teoria e Prática. É um livro bem grande, assim, fala muito sobre psicoterapia de grupos. Uma grande referência ainda mundial da psicoterapia de grupo. Cada Dia Mais Perto, Psicoterapia Existencial, Arrasto do Amor, Vou Chamar a Polícia, Mamãe e o Sentido da Vida, De Frente para o Sol, Criaturas de um Dia, e entre outros livros ele tem. Alguns e nessa lista não estão citados, mas eu vou procurar aqui, De Olhos Fixos no Sol, temos Criaturas de um Dia, tem uma bem interessante, eu quero achar o nome dele aqui pra vocês. Ele escreve junto com a esposa. Deixa eu só achar aqui certinho. Ó, esse livro aí e fala sobre a esposa dele que estava uma doença aí, um câncer terminal. O nome do livro é Uma Questão de Vida e Morte, Amor, Perda e o que realmente importa no final. Muito legal esse livro também. E nós temos daí o livro, o último, talvez algum já conhece, que se perguntar, Caio, não vai falar desse livro? Então é exatamente esse livro, eu vou falar por último, porque é um livro de grande referência, assim, eu uso e eu considero um livro fundamental para todos que estudam psicologia em algum âmbito, independente da abordagem que siga. É esse livro. Já tem uma versão nova, tá? Uma nova edição revisada, com algumas mudanças de algumas palavras, uns termos mais modernos. E não mudam o sentido, mas estão mais claros, mais modernos, mas essa é a versão antiga que eu tenho. O nome desse livro é Os Desafios da Terapia, Reflexões para Pacientes e Terapeutas. Olha só que interessante. Também serve para pacientes. O paciente pode ler e entender algumas coisas em relação ao seu processo terapêutico. Então, ele é um autor fantástico, não tem assim palavras para descrever o quanto esse autor ele tem influenciado a psicologia no geral. E independente da abordagem, e além disso é um autor muito importante para mim. Esses autores que eu trago, né, são um dos grandes autores que eu considero assim, uma grande referência no meu trabalho terapêutico. Eu quero trazer eu vou ler aí alguns assuntos aqui do livro, alguns tópicos, um sumário. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse livro, são, deixa eu ver, 85 tópicos, então eu não vou ler todos, eu só vou ler alguns aqui. Então, livre dos obstáculos contra o crescimento, evite o diagnóstico exceto para o sistema de assistência médica gerenciada, não dê atenção ao diagnóstico, mas ele não gasta prioridade tão grande ao diagnóstico.
Terapeuta e pacientes como companheiros de viagem, é uma ideia bem interessante. Empenhe o paciente, dê apoio, empatia, ensine empatia, permita o paciente sendo importante para você, reconheça seus erros, crie uma terapia para cada paciente. Se há terapia pessoal, e agora use. Vamos ver outros assuntos aqui. Use seus próprios sentimentos como informações. E mentiras você me contou. 3 tipos de autorrevelação do terapeuta. Evite a cura distorcida. Incentive a autorrevelação do paciente. Conversa sobre a morte. Conversa sobre o significado da vida. Conduz a terapia como uma sessão contínua. Enfim, tem muitos, como eu disse, tem 85 assuntos. Não vou ler todos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a ideia é que tem muita coisa interessante sobre esse autor. O autor ensina muito mesmo. Tem algumas perguntas que talvez você tenha como terapeuta e ninguém nunca te respondeu. Provavelmente você vai encontrar a resposta nesse livro. E muitas coisas você talvez nem tenha pensado, mas você vai pensar quando ler esse livro. Algumas práticas muito importantes para ajudar os seus pacientes você vai encontrar nesse livro. E você, paciente, para poder ter um maior desenvolvimento no seu processo terapêutico, esse livro também vai ajudar. Então é um livro assim, e ele amplia muito nossa visão, responde muitas perguntas e também nos conforta, porque nos ajuda a entender algumas coisas que às vezes temos algumas dificuldades. Então é um livro assim que vai realmente fazer uma grande diferença. Quais são algumas curiosidades assim, do Irving Yalom? Algumas coisas interessantes assim, sobre ele. O Irving Yalom, deixa eu só fechar o WhatsApp que estava aberto. O Irving Yalom, ele ainda leciona, né? Ainda está vivo, mas geralmente autores bem famosos, infelizmente, geralmente não estão vivos quando eles se tornam realmente muito famosos. Alguns sim, né? Mas nem todos. E ele é um autor bem famoso e ainda está vivo, ou falecer, com certeza ele vai ter ainda mais repercussão. Infelizmente, algumas vezes, algumas pessoas dão mais valor das obras do autor quando ele não está mais aqui. Ele também grava aulas, então tem alguns sites aí dos Estados Unidos, eu não me lembro agora o nome exato, mas tu pode encontrar aulas dele, pode encontrar cursos dele, práticas terapêuticas dele, então é bem legal. Tem alguns vídeos no YouTube também, que estão em inglês, mas vale a pena assistir. Ele é um autor e, como eu disse, gosta muito de escrever romances. Então é um autor e você vai encontrar muitas obras e não são somente para psicoterapia e alguns assuntos relacionados a isso, mas estão relacionados também a outros autores, como ali, né, o Spinoza, Schopenhauer e outros autores aí, o Nietzsche, por exemplo, e vai nos ajudando a ter uma visão de como seriam alguns diálogos, algumas conversas, alguns assuntos bem interessantes de se estudar. Também algumas formas da própria terapia, assim, outros elementos ali da psicoterapia, então realmente vale muito a pena. Então é isso, né? É um vídeo, era agora não fazer mais 2, 3, 4 vídeos, né? 2, 3 vídeos. Mas tentar fazer em um vídeo apenas, um vídeo mais condensado, mas um vídeo sobre o autor, sobre a autora.
E qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar aí também. Podem mandar sugestões de autores também. E também queremos um outro momento, e nós queremos um outro dia da semana, um vídeo sobre alguns assuntos mais complexos e polêmicos da psicoterapia, da psicologia no geral. Eu quero realmente trazer conteúdo de qualidade, em menos tempo, assim, não ser um tempo muito longo. Quero ficar ali entre 10 e 15 minutos no máximo. A gente está passando um pouquinho agora do tempo, dos 15 minutos, porque eu estou introduzindo outros assuntos do nosso início do ano. Mas geralmente os vídeos vão ser de 10 a 15 minutos. E peço que vocês possam também divulgar esses vídeos. Peço que possam levar esse material para outras pessoas. E tenho curiosidade de conhecer esses autores. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Depois vocês podem voltar no vídeo e dizer assim: Daniel, realmente o autor ou autora muito bons, amei eles, aprendi muito. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Talvez não concorde com tudo, né? Isso é normal e até é importante a gente ter algumas críticas, mas tenho certeza e vocês vão encontrar, vai ser fundamental em algum aspecto da sua vida e do seu trabalho profissional. Também eu peço e possam dar uma olhada lá no Instituto, no site, no Instagram. Posso divulgar, posso aumentar, participar das perguntas que eu vou colocar toda semana. E eu tenho certeza que o Instituto vai trazer muito conhecimento de qualidade. E a ideia é a gente conseguir progredir cada vez mais, trazendo mais ensino. Temos também profissionais que atendem lá na barra IP, temos supervisão clínica também, então tem muitas coisas legais no Instituto. Algumas gratuitas, outras por valor social, tudo para que você possa ter a melhor qualidade de ensino, de psicoterapia, valores e possam ser de fácil acesso. É isso aí, muito obrigado. Vocês devem ter percebido que nós temos uma webcam nova, ou temos uma webcam melhor, para a gente ter uma qualidade melhor dos vídeos. E esperamos aí que vocês possam ter gostado também. Um abraço, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo dessa semana. Não percam, tem muita novidade vindo por aí.